Salve, salve, alunos do sétimo ano. Vamos começar aí o nosso capítulo 2 da unidade 4, que vai falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Vocês têm aqui os conceitos a serem assimilados. Vocês podem estar pausando aí no vídeo de vocês para assistirem, para verem os conceitos. Novamente os conceitos, podem ver aí. E agora a gente começa, tá? Só um minutinho que eu estou me desentendendo aqui com o PowerPoint. Pronto. A gente vai ver que a Reforma Protestante ela vai ser resultado de uma crise que acontece no cerne, dentro da Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um poder muito amplo sobre tudo e todos. Ela era a maior proprietária de terras durante a Idade Média. Ela era considerada intermediária entre Deus e o homem e tinha um monopólio da cultura letrada e erudita, ou seja, era a Igreja Católica que tinha o controle sobre a área educacional. Os papas e bispos, ou seja, os principais religiosos da Igreja Católica, tinham uma grande influência sobre a população, impondo aí os seus interesses políticos e econômicos aos reis, aos aristocratas e também aos imperadores, ou seja, a Igreja Católica ela tinha uma grande influência sobre as decisões que eram tomadas aí pelo rei. Como a gente está vendo aí, a autoridade da Igreja durante a Idade Média era praticamente inquestionável. Até que essa instituição, a Igreja Católica, ela dá os seus primeiros sinais de crise entre os séculos 14 e 15, 1300 e 1400. Nós vamos ter aí várias críticas ao domínio da Igreja Católica e durante a chamada Baixa Idade Média, o finzinho da Idade Média, a crise se instala dentro da instituição católica. Durante o Renascimento, o que nós vamos ter, nós estudamos no capítulo anterior, os valores medievais eles começam a ser questionados e os renascentistas costumam buscar aí os ideais da chamada Antiguidade Clássica. Vão buscar aí os ideais da civilização grega e da civilização romana. Esse ambiente de questionamento do Renascimento, ele vai ser um ambiente favorável ao desenvolvimento do cisma, ao desenvolvimento das separações. Nós vamos ter agora nesse slide as principais críticas que eram feitas à Igreja Católica. Primeiro, a venda de cargos eclesiásticos para quem não tinha vocação religiosa, ou seja, durante a Idade Média você podia comprar aí o seu título de padre, bispo, desde que você tivesse dinheiro para isso. Era também criticado o luxo e a riqueza dos membros mais altos do clero, como o bispo, o próprio Papa, onde o Papa pregava aí condenava a chamada luxúria, que era a riqueza, e mesmo assim, condenando a luxúria, o Papa ele tinha uma vida de extremo luxo, e principalmente o despreparo intelectual dos padres. Para ser padre durante a Idade Média, não existia preparação intelectual nenhuma, não existiam seminários que preparavam as pessoas para se tornarem os homens, para se tornarem padres. Nós vamos ter neste momento aí, durante a Idade Média, também o fortalecimento da burguesia. O burguês é o proprietário, o dono das fábricas aí, e o interesse dos reis em ampliar o seu poder. Com o fortalecimento da burguesia e essa tentativa dos reis ampliarem o seu poder, burguesia e o poder real unem-se com o objetivo de reduzir a influência da Igreja Católica. Isso aqui eu já falei para vocês. E agora eu vou começar a falar da chamada Reforma Protestante, o primeiro cisma, a primeira separação aí que nós vamos ter na Igreja Católica. No ano de 1517, o Papa Leão X vai estabelecer a venda de indulgências. A indulgência nada mais é do que a venda do perdão para os cristãos. O objetivo do Papa Leão X era angariar, juntar dinheiro aí para terminar a Basílica de São Pedro, que hoje é a sede aí da Igreja Católica, no Vaticano. O monge e teólogo Martinho Lutero, que vivia aí na região da Saxônia, hoje a atual Alemanha,
pregava a chamada volta à pureza original da fé cristã. Martinho Lutero, ele começa a questionar o luxo e a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Ele vai pregar nas portas da Catedral de Wittenberg, na Saxônia, atual Alemanha, os 95 pontos contrários aos ensinamentos e práticas da Igreja Católica. Ele faz um levantamento de 95 pontos onde ele fazia críticas à Igreja Católica. Trouxe para vocês aqui uma imagem da apostila de vocês, mostrando o Papa Leão X. E aqui eu tenho uma imagem de Martinho Lutero. Em 1520, Martinho Lutero ele vai ser declarado herege pelo Papa e vai ser excomungado, vai ser expulso da Igreja Católica, mas os príncipes alemães apoiam aí Martinho Lutero. Isso porque esses príncipes alemães eles tinham como objetivo não o fator religioso, mas o fator político e econômico. Apoiando Martinho Lutero e separando-se da Igreja Católica, esses príncipes alemães não teriam mais a influência do Papa Católico nas suas decisões. A doutrina luterana, o luteranismo, que é a primeira separação aí da Igreja Católica, ele vai ter 3 pontos principais dentro da sua doutrina. A chamada justificação pela fé, é a fé para os luteranos que vai levar à salvação. O sacerdócio universal para os luteranos, qualquer pessoa ela pode, qualquer pessoa ela pode aí levar a palavra de Deus. Na Igreja Católica somente os padres, os religiosos, e a chamada negação da infalibilidade da Igreja Católica. Para os luteranos, a Igreja Católica ela não era considerada aí infalível. Só um minutinho. Continuando aí, vamos lá. Bom, Lutero também vai negar a infalibilidade do Papa. Para Lutero, o Papa não era infalível, ele como ser humano cometia erros e também criticava aí a existência de uma hierarquia dentro da Igreja Católica. Dentro do luteranismo, somente 2 dos 7 sacramentos católicos foram mantidos: o batismo e a Eucaristia. Bem, vamos continuar aí. Com relação à reforma protestante, além do luteranismo, o primeiro a se separar da Igreja Católica foi Martinho Lutero. Logo depois eu tenho aí João Calvino, o francês João Calvino, também criando a sua própria religião, vamos dizer assim. Os calvinistas fizeram uma reforma religiosa mais radical na região da Suíça, aí, que era um importante centro comercial, onde a burguesia ela tinha muita força. Calvino, ele era defensor aí da reforma de Martinho Lutero. Ele manteve quase todos os princípios do luteranismo, como a livre interpretação da Bíblia, o fim do culto aos santos imagens e a abolição de todos os sacramentos, exceto o batismo e a Eucaristia. A única diferenciação entre luteranismo e calvinismo é que no calvinismo nós vamos ter a ideia da predestinação absoluta. Os calvinistas acreditavam que Deus já havia escolhido as pessoas que seriam salvas e aquelas que seriam condenadas à morte eterna. Para os calvinistas, a fé ela não levava à salvação. A fé era um sinal da graça divina. A salvação ela já acontecia aí por conta da predestinação absoluta. Para o calvinista, o eleito era aquele que trabalhava com extrema vontade e determinação, onde a riqueza e o lucro deixavam de ser pecados e ser vistos como uma virtude. Isso para os burgueses aí da Idade Média era extremamente importante. Se eles se convertessem ao calvinismo, eles poderiam continuar lucrando sem estar pecando, pois na Igreja Católica o acúmulo, o lucro era considerado luxúria. Para os calvinistas também, o trabalho, o esforço e a riqueza era uma forma de glorificação a Deus. O calvinismo ele teve uma grande aceitação aí na Suíça, e o movimento calvinista ele alcança a França, onde os seus seguidores são chamados aí de huguenotes,
Aí na Inglaterra, os seus seguidores são chamados de puritano e na Escócia, chamados aí de presbiterianos. Vocês têm aqui uma imagem de Calvino. Além do luteranismo e do calvinismo, outra religião protestante criada aí por volta do século XVI, 1500, é o anglicanismo. Quem cria a igreja anglicana é o rei inglês Henrique VIII da dinastia Tudor, mas ele cria a igreja anglicana baseado numa recusa do Papa em assinar o seu divórcio com a sua esposa Catarina de Aragão. Isso porque Henrique VIII dizia que Catarina só dava a ele filhas, né? Só dava a ele mulheres. E com isso ele queria se separar da esposa e casar-se com uma dama da corte, uma mulher que frequentava a sua corte, Ana Bolena. O Papa, claro, se recusa a assinar, conceder o seu divórcio, já que a Igreja Católica acreditava que o casamento ele era indissolúvel e monogâmico. Pela recusa do Papa, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. Na verdade, ele usa a desculpa aí do não divórcio, né, de não ter tido o seu divórcio, para separar-se, para evitar a influência da Igreja Católica no seu reinado. Com isso, Henrique VIII aí, ele assume o poder, né, absoluto na Inglaterra. Henrique VIII, vocês podem ver aí à esquerda, e Ana Bolena à direita. O interessante de Henrique VIII é que, com a criação do anglicanismo, o rei torna-se o chefe absoluto da Igreja Anglicana. Como vocês podem ver aí, através de um documento chamado Ato de Supremacia, o rei ele vai se autoproclamar como o único e supremo chefe da Igreja na Inglaterra. Henrique VIII torna-se o chefe da Igreja Anglicana e ele passa a ter o poder aí de nomear bispos e desapropria as terras da Igreja Católica, distribuindo essas terras entre a nobreza inglesa. A Igreja Católica ela vai reagir de forma tardia, mas vai reagir a essas separações que nós vamos ter aí da Igreja Católica. Nós vamos ter uma reformulação de várias doutrinas da Igreja Católica com a chamada Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, como vocês podem ver aí, acontece no interior da Igreja Católica e tinha duas finalidades: conter o avanço do protestantismo e discutir aí as crises internas da Igreja. O objetivo da Contra-Reforma era reconquistar os fiéis e conseguir aí novos adeptos. Nós vamos ter os papas reformadores que vão pensar essa reforma da Igreja Católica entre os anos de 1534 e 1590. Com a Contra-Reforma, o que nós vamos ter aí é uma reorganização das finanças da Igreja Católica, o preenchimento dos cargos eclesiásticos por padres que tivessem a sua integridade moral comprovada, destacada, ou seja, só assumiria o cargo de padre quem tivesse a vocação para ser padre, e uma política intolerante com os padres de conduta duvidosa, padres que tivessem uma vida que não fosse condizente com a vida de um religioso. Nós vamos ter também a criação de novas ordens religiosas dentro da Igreja Católica para expandir a fé católica. Uma dessas principais ordens religiosas criadas aí durante a Contra-Reforma é a chamada Companhia de Jesus, criada pelo padre espanhol Inácio de Loyola, onde a Companhia de Jesus ela foi considerada um grande instrumento de evangelização no continente americano, no continente asiático e no continente africano. Eram os padres jesuítas da Companhia de Jesus que eram os grandes evangelizadores fora da Europa. Aqui vocês podem ver o Papa Paulo IV, um dos papas reformadores, falando aí da Companhia de Jesus, né, e de Inácio de Loyola. O fundador dele, esse espanhol, nasceu em 1491 e pertencia a uma família nobre da região provincial do País Basco, hoje a atual Espanha. Ele ingressa no exército em 1521, tem um ferimento aí na perna em batalha que vai mudar a sua vida. Durante o período de recuperação desse ferimento na perna, ele vai ler muitos romances,
aventuras cavalheirescas e também o livro A Vida de Cristo e a Vida dos Santos. Recuperado, Inácio de Loyola ele abandona o exército e passa a meditar e fazer orações, obedecendo completamente às leis da Igreja Católica. Ele se converte, não, ele torna-se um religioso, ele se torna um padre da Igreja Católica. De acordo com Inácio de Loyola, a vida ela tem que ser uma ascese, que é um conjunto de práticas rígidas e comportamentos religiosos disciplinados. Inácio de Loyola ele vai trazer a sua disciplina militar, a disciplina que ele aprende no exército, para dentro da Companhia de Jesus. Em 1539, o Papa ele vai aprovar a criação da nova ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, com o objetivo de renovar internamente a Igreja Católica pela pregação, pela direção de consciência, ensino e as missões. Aqui eu tenho uma imagem de Inácio de Loyola e nós vamos ter aí o Concílio de Trento. Concílio é quando o Papa reúne-se com os cardeais, que são os religiosos que estão hierarquicamente abaixo do Papa. O Concílio de Trento, essa reunião entre o Papa e os cardeais, tem como objetivo organizar o direcionamento da Igreja Católica. Na verdade, o Papa, quando quer conversar com os seus cardeais, ele convoca um concílio. O Concílio de Trento vai de 1545 a 1563 e tem como objetivo discutir as reformas dentro da Igreja Católica. Com o Concílio de Trento, nós vamos ter a reafirmação da doutrina católica e a organização da Igreja. No concílio também negou-se aí as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas. Nós vamos ter a confirmação dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que é o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a ordem sacerdotal, o casamento e a unção aos enfermos, o culto à Virgem Maria e aos santos. Isso foi confirmado. No Concílio de Trento dizia-se também que o bom católico ele é julgado pela sua fé e pelas obras que faz, diferente dos protestantes. Para os protestantes, o bom católico é aquele que tem a sua fé inabalável. Para os católicos, o bom católico é aquele que tem fé e pratica boas obras. No Concílio de Trento estabeleceu-se a supremacia do Papa, ou seja, o Papa teria o poder absoluto dentro da Igreja Católica, vai revalidar o celibato clerical, ou seja, os padres não poderiam casar-se, o objetivo do celibato, do padre não poder casar-se, é manter todos os bens da Igreja Católica dentro da Igreja. Quando um padre morre, todos os bens dele passam para a Igreja Católica, já que ele é celibatário, ele não tem uma esposa. E a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, para a Igreja Católica o casamento ele é indissolúvel, ele nunca acaba. No Concílio de Trento ficou definido também que a Bíblia e a tradição da Igreja Católica são as principais fontes do ritual religioso. O Concílio de Trento também condena a corrupção aí interna ligada à venda dos cargos eclesiásticos, relíquias e indulgências. Relíquia nada mais é do que pedaços do corpo de objetos que foram usados por santos dentro da Igreja Católica. A venda de indulgência ela não foi proibida, mas ela passa a ser controlada agora pelas autoridades da Igreja Católica. No Concílio de Trento também exigiu-se que o clero, ou seja, os religiosos, os padres, os bispos, os cardeais, os arcebispos e o Papa tivessem uma vida simples e espiritual. Foi criado aí os seminários para a formação dos sacerdotes. Agora, para se tornar um padre, você estuda durante 8 anos, 4 anos de filosofia, 4 anos aí de teologia. Os primeiros países que aceitam aí essas restrições que foram decididas no Concílio de Trento foram Portugal, Espanha, Polônia e os estados italianos. A França foi o último estado a admitir essas imposições do Concílio de Trento e o Concílio acabou reafirmando aí a divisão da comunidade cristã, ou seja, o Concílio de Trento reconhece agora as novas igrejas que se formaram aí a partir do catolicismo, que foram as igrejas protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Muito
Trouxe para vocês aqui uma imagem do Concílio de Trento. Nós vamos ter também aí durante a Idade Média a chamada Inquisição ou Santa Inquisição, que surge aí no século XIII, mas ganha força no século XVI, 1500. A Inquisição ela era responsável por investigar e punir todos os suspeitos de praticar atos de fé duvidosos. Quem praticava bruxaria era considerado um herege, era julgado pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição era um tribunal onde eu tinha um padre que avaliava se uma pessoa era herege ou se estava praticando bruxaria. Só que para chegar à confissão aí dessa pessoa, a Igreja Católica praticava a tortura. A tortura ela era instituída, que era a exposição das vísceras, abria-se o abdômen da pessoa que estava sendo investigada e tirava-se as vísceras, quebra de ossos, açoitamento, amputação das mãos. Então utilizava-se de extrema violência para que uma pessoa confessasse ou não o seu ato de heresia. A Inquisição tinha a cerimônia do chamado auto de fé, onde um acusado ele poderia ser decapitado se ele fosse condenado por heresia ou por bruxaria. Ele poderia ser decapitado, morto na fogueira ou enforcado. A Igreja Católica também tinha o chamado Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, livros que eram censurados pela Igreja Católica, pela Santa Inquisição. Quem tivesse um exemplar de um livro proibido pela Igreja Católica era considerado herege e poderia ir ser morto por enforcamento, decapitado ou queimado na fogueira. Nós vamos ter também dentro da Igreja Católica o chamado Catecismo, que tem como objetivo orientar os fiéis às escolas de evangelização. Dentro do protestantismo eu tenho a escola dominical, dentro do catolicismo o catecismo, onde o objetivo é evangelizar a partir de grupos de ensino. Trouxe para vocês alguns instrumentos de tortura usados aí pela Igreja Católica para conseguir aí uma declaração de que uma pessoa ela era herege ou estava praticando a bruxaria. Essa cadeira, a pessoa ela era colocada nela e vocês podem ver que essas tiras aqui, elas iam apertando as mãos da pessoa, girava-se essa manivela aqui, essa manivela ela ia quebrando os ossos da canela e perfurando com esses pregos. Esse instrumento é extremamente cruel, a pessoa ela era colocada nua, ela era içada nua e colocada sentada nesse pontilhão. Aqui eu tenho um esmaga-ossos, né? Colocava-se qualquer parte do corpo aqui, girava-se as manivelas, essas manivelas iam fechando e prensando aí os ossos, perfurando a pele. O esmaga-crânio, a cabeça da pessoa ela era colocada aqui, girava-se essa manivela e o crânio ele ia sendo triturado. Aqui você colocava esse instrumento em qualquer parte do corpo humano, normalmente colocava-se nas articulações, cotovelo, joelho, tornozelo, que é onde você tem mais dor. E prensava-se. Essas manivelas aqui laterais elas eram giradas e isso ia prensando os ossos e triturando os ossos. Esse instrumento é extremamente cruel também. Colocava-se a pessoa nua, deitada aqui com a barriga para cima amarrada, e essa roda ela tem aqui uma regulagem de altura. Essa roda ela era girada, vocês podem ver que na roda você tem pontas de ferro, ela ia girando, girando, girando e ia abrindo as vísceras, né, da pessoa que estava amarrada aqui com a barriga para cima deitada. Bom, como nós vimos aí, a cristandade ou o catolicismo ele se divide no século XVI, 1500, em várias igrejas. Com isso, as pessoas passaram a ser obrigadas a seguir a religião do seu rei. Isso é muito interessante. Normalmente, a religião oficial de um país era a religião do rei. Nas regiões onde o domínio da Igreja Católica era muito forte, a religião católica predominava, como Itália, Espanha, Portugal, Áustria, França, Polônia, o sul da Alemanha e Irlanda. A Igreja Católica ainda tinha grande influência nessas regiões. Eu trouxe aqui para vocês um mapa
mostrando onde cada uma das religiões ela predominava. A gente pode ver que os católicos, ainda em laranja, né, um laranja claro, predominavam na maior parte da Europa, os luteranos aqui mais ao norte da Europa, onde hoje nós temos a atual Alemanha, Suécia, Noruega, os calvinistas aqui nessa porção amarelinha, onde nós temos a Escócia, a Suécia hoje, os huguenotes, que são os calvinistas da França, os anglicanos aqui no Reino da Inglaterra, a população muçulmana nessa outra porção aqui da Europa, e os católicos ortodoxos aqui nessa região mais ao norte do continente europeu. Bom, com relação a católicos e os calvinistas na França, como nós estamos vendo aí, nós vamos ter na França uma divisão entre católicos e protestantes. Essa divisão ela acontece de forma violenta. Isso porque o governo francês, o rei francês, ele era católico e por conta disso ele perseguia aí os protestantes, principalmente os calvinistas, os huguenotes. Esses protestantes eles estavam concentrados na França, principalmente nas cidades de Paris, Lyon e Orleans. Nós vamos ter uma grande tensão entre católicos e calvinistas no reinado de Carlos IX, que era aí católico. Até que nós vamos ter a chamada Noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, quando 3.000 huguenotes, 3.000 protestantes, foram mortos na cidade de Paris a mando da mãe do rei, a rainha aí Catarina de Médici. Com essa noite de São Bartolomeu, nós vamos ter aí uma onda de guerras religiosas na França, até que em 1598 é assinado aí o Edito de Nantes, que vai pôr fim aos conflitos entre católicos e huguenotes, protestantes, concedendo a liberdade de culto na França. A partir desse momento, tanto o culto católico quanto o protestante ele é autorizado. Trouxe para vocês aqui uma imagem do que foi a noite de São Bartolomeu. Aqui é a mãe do rei, né, a rainha que autorizou aí a morte dos protestantes. E nós terminamos aqui esse capítulo 2 da unidade 4, que fala sobre a reforma protestante e a contra-reforma católica. Alunos do 7º ano, estudem e estudem.